Coloca a transfiguração pra mim, Mateus 17, por favor. Vamos lá pro padre me explicar agora que eu não entendi, vamos lá. É um outro Não, é que eu não lembro eu vi. disso, Não. mas se o padre me leu Não, alguma coisa, eu entendo essa lógica, 17, mas por favor. eu acho Vamos que a conjunção adversativa de mas, né? Onde estaria o problema, hein, padre? Vamos lá. Mateus 17, aí a transfiguração. Não, 17, no início mesmo. Você acredita que a transfiguração aconteceu? Eu não lido com crença, padre. Eu lido com crítica, não lido com crença e fé. Então, como crença. você interpreta essa passagem? Qual a crítica que você Vamos lá. faz dessa passagem? Se eu fosse colocar, eu teria alguns problemas aqui. Vamos lá. Primeiro problema que eu teria é isso aqui. Como que eles identificaram que era Moisés e Elias falando com Jesus? Primeiro problema que eu tenho aqui. Crítica. Eu tô fazendo hermenêutica agora, tá? Certo, vamos lá. Não é questão de crença agora. Vamos pegar o versículo do início aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu já tenho um problema grave aqui. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Eu pergunto, como eles conseguiram identificar que ali se tratava de Moisés e Elias? Se eles não conheceram na história. Como eles não conheciam? Eles conheciam, não a aparência, mas aqui conheciam... tá falando da aparência. Né? Então, mas o texto não diz, por exemplo, que quando apareceu Moisés e Elias, o texto não diz. O quê? A gente não pode pressupor que não aconteceu pelo que o texto não diz. Mas a gente pode pressupor. E se Moisés e Elias se apresentaram, o próprio Jesus apresentaram? O texto diz que Pedro reconheceu Moisés e Elias. Não, o texto não está dizendo que ele reconheceu. Ué, não foi você quem disse? Não está dizendo isso. Lhes apareceram Moisés Não e reconheceu. Elias. Ele só está aparecendo Moisés e Elias. Ué, então ele disse assim, vamos fazer 3 tendas para Moisés e Elias sem ter reconhecido Moisés e Elias? É isso que eu estou dizendo. Como que ele soube que era Moisés e Elias? Então, e qual o motivo para acreditar que ele não reconheceu Moisés e Elias? Porque quando eu analiso os sinóticos, quando eu chego em Lucas, sabe o que Lucas vai dizer? E Pedro não sabia o que dizia. Não sabia o que... Não sabia o que dizia. Quando ele vai dizer essa expressão, não sabia o que dizia. Não sabia o que dizia porque ele queria ficar ali. É nesse sentido. Não. Não é isso que você está dizendo, não. Não. Não, eu não sei se eu alcancei a pergunta, eu só não consigo entender. Olha que interessante. Porque padre, esse texto afirma que ele não conhecia. Vamos fazer hermenêutica aqui? Vamos lá. Aqui até esse versículo, existe algo que fez os discípulos se surpreenderem com alguma coisa? Não existe. Vamos continuar a leitura. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, uma voz, não é imagem. Este é o meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos. Como pode? Viram 2 imagens e não caíram por terra. Ouviram uma voz, e aí cai por terra, e tiveram grande medo. Como não tiveram grande medo diante de 2 figuras que eles nunca conheceram? E diante de uma voz eles caem. Bom, eu acho que se eu visse 2 homens em volta de Jesus, eu estaria estupefado pelo espanto. Mas se eu visse uma voz saindo de uma nuvem, eu ficaria muito mais assustado. Eu acho que se isso acontecesse comigo, né, se eu não sou esquizofrênico, né, eu acho que está acontecendo aqui um milagre. Uma voz que sai de uma nuvem, eu acho que é algo para causar o medo. E ele se prostra, né, como um sinal de reverência, imagino eu, como um sinal de... Ele está vendo a grandiosidade de Jesus. Padre, o que é estupendo? É aparecer 2 imagens aqui agora ou ouvir uma voz? Acho que as 2 coisas. O que é mais estupendo, padre? Aparecer 2 figuras aqui agora ou ouvir uma voz? Eu acho que saiu uma voz de uma nuvem. Porque de uma nuvem eu só vi sair água até hoje. Novamente, padre. Ó, o que é mais estupendo? Aparecer 2 imagens aqui no estúdio, aqui ou ouvir uma voz? Aparecer 2 imagens. É isso que eu tô dizendo. A imagem causa muito mais. E o que é mais estupendo? Então... Aparecer aqui 2 imagens agora ou aparecer uma nuvem e sair uma voz dela? As 2 imagens. Aí eu discordo, mas... Porque a nuvem? Porque a nuvem é comum. Eles estão onde? Estão no alto monte. Porque apareceu uma imagem aqui, eu posso pensar, será que eu tô tendo uma ilusão de oca, tô tendo uma visão? Aí você fala, uma voz eu também posso estar ouvindo dentro da minha cabeça, mas se eu ouvir e você ouvir também uma voz saindo... Coletivamente, porque uma nuvem não é esquizofrenia. Não, mas uma nuvem não tem boca. Como é que ela pode falar? Até hoje uma nuvem, que eu saiba, só saiu água. Se saiu uma voz de uma nuvem e dizendo ainda, onde que eles estavam, este padre? É o meu filho muito amado. Mas onde eles estavam, padre? Num monte. No alto de um monte, padre. E no alto de um monte. Mas no alto de um monte, você tem nuvem. Mas você tem nuvem que fala? Não pode ser um trovão, padre?
Não, mas um trovão não diz esse é o meu filho muito amado. Sim, eu sei que não, padre. Eu sei Não, que não. eu não É tô, igual no batismo de Jesus. com todo É respeito. igual no batismo de Jesus. Com todo respeito, eu tô Eu só dizendo. tô dizendo, o que é mais estupendo é a imagem das figuras. Então, mas eu vejo ele impressionado, tão impressionado com a figura, que ele diz, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas ou tabernáculos nessa versão, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. Eu só não vejo o que você disse antes, que ele não teria como, não seria possível para ele. E vamos imaginar o seguinte, Pedro sabe que Moisés é o homem dos mandamentos. Ele sabe disso, como judeu. Lógico. E sabe que Elias é profeta. Sim. O texto não fala como eles apareceram. Vamos pressupor que esse homem que apareceu com a tábua dos 10 mandamentos, logo ele reconhecia, esse é Moisés. E se aparecesse alguém, sei lá, com um pergaminho, sei lá, se a nuvem pode falar, quanto mais é Moisés e Elias. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele reconheceu. Aí nós temos um problema grave. É que nós estamos aqui só usando Mateus, mas se nós formos analisar o sinótico, o conteúdo que eles vão dialogar com Jesus é a respeito da morte de Jesus, que teria que se cumprir em Jerusalém. Aí piora mais ainda, né? Moisés e Elias tratando a respeito da morte de Jesus. Bom, aonde está o problema, padre, isso daqui? Quando o padre E o mais impressionante é que a voz que ele escuta não é uma voz qualquer, é a voz de Deus. Sim, né? sim. Então é um problema, E vai mais piorar. sério ainda, é pior. E vai piorar. Eu gosto quando você fala isso. Vai piorar. Que vai gosto. aqui no versículo 9. Ou seja, se essa coisa não é inspirada, comamos lá. e bebamos porque amanhã morreremos, que tá Isso. todo mundo louco. por E a isso que gente eu está discutindo É por isso que eu aqui, bebo hoje. 2000 anos depois, uma palavra que continua tendo uma força incrível e que no mínimo desperta um por isso que eu sou encantamento e teólogo. um maravilhamento, Aí né? ele perguntou, sou ateu? Acho que não. Vamos lá. Eu toparia falar sobre isso um pouquinho, porque... E descendo vamos eles lá, do mas vamos lá. monte, Jesus lhes ordenou uma ordem, dizendo, a ninguém conteis a visão. Qual a visão? Não é a audição, a visão. Moisés e Elias, é a visão, a audição é outra coisa. A ninguém conteis a visão, a expressão de limite, até Perfeito. que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Certo, padre? Certo. Ok. Agora deixa eu lembrar onde está a epístola. Coloca aí agora, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Ô, meu pai. Coloca a 1 de Pedro, gente. Me acha essa passagem lá em Pedro, por favor. É a 1 e 2 de Pedro, que Pedro vai falar a respeito desse relato. Nisso os protestantes dão um show na gente, né? Eles sabem os capítulos e versículos todos de cabeça, assim. Eu confesso que, É que eu não sei assim de cabeça e nem quero saber, viu, Não, Sabiano? eu vou dizer uma coisa pra você. Já tá escrito, eu posso Não, é que olhar me lá? colocaram 2 temas pra gente discutir aqui hoje. Então eu decorei o que a gente ia debater hoje, que era a inerrância e a divindade Não, de se Jesus. você quiser voltar pra lá, você me desculpa, tá? Ah, mas como o Júnior já entrou com outra Vamos questão, lá. aí eu falo, agora eu me perdi um pouquinho. Tá. É 1 e 2 Se de quiser Pedro voltar que pra vai lá, falar... fica à vontade. Não, padre, tranquilo. Eu diria que eu sou aqui convidado do Júnior e seu também, porque o grande aqui é o professor Sabino. Não, padre, né? pelo amor de Deus. Não, eu digo com muita humildade, viu? Sem ironia nenhuma, porque primeiro que me senti honrado vir dialogar com você, né? Uma coisa é o padre Fábio Marinho, outra coisa é os pastores, outra coisa sou eu, um professor de filosofia, nem exegeta eu sou, então você foi muito não. Então eu fui te ouvir e aprendi muito, vendo os seus debates, as suas aulas, né? E tô me fiando ali, Tranquilo. para trazer temas que eu já vi você falar, tá? Deixa eu só avisar, gente, deixa eu avisar uma coisa aqui. Eu não tenho a Bíblia decorada na cabeça, senhores. Se alguém tiver aí, se apresente pra mim que eu quero conhecer, tá bom? Ainda bem. Tá? Ainda bem que eu tenho auxílio de pessoas. Eu sei que está em Pedro. Não lembro se é primeiro ou segundo, qual capítulo, tá? Eu sei onde está. Que nenhuma passagem da escritura é objeto de interpretação pessoal, é essa passagem? Não, é a passagem que Pedro vai falar justamente desse episódio, da transfiguração. ok. É esse episódio da transfiguração que Pedro vai Você falar. quer mostrar que ele desobedeceu a ordem de Cristo? Não, eu quero colocar que ele não vai tratar da visão, ele vai tratar só da audição. Lembra que Jesus falou? A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite da terra? Certo. Jesus já tinha ressuscitado, quando ele vai Ok. escrever a sua carta. Então ele tá liberado para falar. Aí ele poderia. Ok. Aí é onde que ele não conta sobre a visão. Mas Ele- conta sobre o que ouviu. Só o que ouviu. Mas Aí vem a indagação. Não precisa Aí nem onde... trazer o texto, você já trouxe o Então. sentido. Mas o fato dele ter contado o que ouviu e não ter contado o que viu, nega Poderia. o que ele viu? Não, aí... Vou te dar um outro exemplo. Você Aí- escreveu um livro de 800 páginas Não. sobre Paulo. Mas só se explicar, Mas Paulo. você sabe muito mais Não, do que deixa eu isso. só complementar. Aí onde que eu Vamos lá. concordo com os sinóticos. Porque Porque Lucas vai dizer que quando Pedro vai falar a respeito da visão, Pedro não sabia o que estava dizendo.
Tá entendendo? É como se a visão realmente não apareceu nem Moisés e nem Elias. Quem vai dizer isso é o Evangelho de Lucas. É isso? Por isso que eu corroboro dentro da crítica a respeito disso. Ninguém achou aí, gente, na Epístola de Pedro? E qual seria o problema fundamental? Oi? Qual seria o problema Não, fundamental? foi o padre que falou. Ah, lá da transfiguração, você falou não sei o que de Pedro. Por isso que eu li o texto para Tá. saber onde você queria. Mas, Você deu um exemplo. Então você aceita, pelo texto, que houve a transfiguração. Houve um fato chamado transfiguração. Vamos lá. Fato é uma coisa, hermeneuticamente eu tenho que concordar. Hermeneuticamente, sim. Não, Se é não, fato, é então, outra história. Aí, outros 500. passa o próximo Não, mas tema, porque hermeneuticamente, estamos de pleno sim. acordo.